Olá, nós estamos na segunda unidade, unidade 2, e nós vamos pensar nessa unidade justamente dois temas. E é duas temáticas bastante próximas, que são os elementos formais do trabalho rotineiro, o trabalho cotidiano do professor e as práticas de ensino em sociologia. Bem, você é professor ou está se preparando para ser professor no ensino médio, na disciplina de sociologia. E você deve considerar um elemento primordial quando se fala em trabalho de sociologia, que é justamente ter presente a memória. Isto é, a tua história profissional, a tua história pessoal na prática do ensino. Por que nós falamos isso? Falamos disso justamente porque é necessário esse elemento humano nas nossas disciplinas. Nós, diferente das disciplinas físicas e matemáticas, nós consideramos o elemento humano e ele é o nosso elemento de trabalho. O professor Paulo Girardelli Jr., ele em suas 10 sugestões para ser uma boa professora, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: jamais acredite que há técnicas universais capazes de servirem a todo e qualquer conteúdo ensinado. Mas também ele diz, jamais acredite que não há um ponto comum entre os vários conteúdos. Bem, para ele, e nesse aspecto eu concordo com ele, o ponto comum é o livro que o professor vai construindo nas suas observações, na sua maneira de lecionar, a sua maneira de fazer, como a gente diz em sociologia. É como fala o próprio Certeau, as maneiras de fazer nos constrói. Isso deve lembrar, sim, que a técnica, ela é importante, ela deve nos ajudar, mas ela deve estar a serviço do ensino. Então, em última instância, ela deve estar a serviço das pessoas, e olha só, pessoas que estão à nossa frente, que estão recebendo o conteúdo que nós estamos dentro do nosso exercício profissional, nós estamos trabalhando e temos a obrigação de trabalhar conteúdos, trabalhar valores, de trabalhar leituras de mundo. Então isso é importante porque nós temos ali pessoas e não cobaias. Isso é tão óbvio dentro da licenciatura, dentro do ensino, que às vezes a gente acaba esquecendo. É preciso sim ter um método. Porque o professor que não tem um método, ele acaba enrolando em sala de aula e os alunos percebem. Mesmo que sejam adolescentes, pré-adolescentes, eles vão perceber. Porque não transmite, não chega a lugar nenhum. É aquela aula que não vai a lugar nenhum. Então, por isso, a necessidade de um método no cotidiano. É preciso sim, porque é preciso de técnica. É preciso de técnica como processo. Afinal, método é isso. Método é planejar, método é um caminho para se fazer. É como um mapa que nos orienta. Estabelece uma estratégia, a qual é geral, é flexível, ela nunca é absoluta, ela é sempre aberta ao novo, ela é sempre aberta à criatividade humana. Por isso ela é um mapa. Ela pode ser também trilhado outros caminhos, nós precisamos ter um norte. Quando nós elaboramos um plano didático, nós estamos fazendo uma coisa que geralmente a gente não acredita. Quando paramos para pensar uma aula, a gente diz, nossa, estou perdendo tempo preparando. Não, pelo contrário, eu estou facilitando a minha vida, eu estou facilitando a vida dos meus estudantes e eu estou justamente economizando tempo, porque eu estou estabelecendo objetivos e eu estou estabelecendo caminhos para atingir esses objetivos. E quando falamos em objetivos, é necessário nós termos claro, objetivos precisam ser factíveis, precisam ser realizáveis. Não existe de eu colocar como um objetivo, por exemplo, eu vou ser meus alunos no final, meus estudantes no final da minha disciplina serão capazes de perceber as diferenças teóricas entre a ideia de poder entre Foucault e a ideia de poder de Michel de Certeau. Não, não é essa a função. A função da aula é muito mais ser capaz de despertar o aluno para ler a realidade. E com isso, claro, eu vou ter o meu instrumental teórico. Mas, veja, eu colocar esse objetivo numa sala de ensino médio, eu não vou atingir. Quiçá eu atinja na faculdade, na graduação.
Então, é preciso escolher sim, e escolher objetivos que sejam realizáveis e escolher maneiras. Quando eu olho o objetivo, eu tenho um mapa, eu também consigo dizer quais são as técnicas, olha só a metodologia, o trabalho didático que eu preciso fazer. Para determinado assunto, pode ser uma notícia, um recorte de jornal, uma reportagem, ou de repente algo que foi postado nas redes sociais, uma pesquisa em arquivos, uma fotografia, uma música, um filme. Enfim, cada temática, ela sim, ela se dá a partir de situações concretas que eu posso trabalhar. E aí eu tenho então a possibilidade, se eu for flexível, eu vou conseguir arrumar o rumo da minha aula, dar um norte para a minha pesquisa e vou permitir que os meus estudantes sejam capazes também de ser criativos e trazerem colaborações pessoais da sua história pessoal que de repente eu não teria dentro de uma aula fechada. É preciso sim, com sociologia, perceber que ela é a grande aliada para a criatividade dos estudantes. Não é simplesmente transmitir conteúdos. Os conteúdos fazem parte, nós vamos pensá-los eles na próxima unidade, mas eles fazem parte no sentido de que eles me favorecem a transmitir aí sim uma formação mais completa e, portanto, uma formação também mais complexa. Quando nós lemos isso e nós cumprimos esses elementos, que é o elemento de preparar, de ter um norte, de ser capaz de ter uma didática, nós vamos, com certeza, avaliar de maneira positiva o nosso trabalho, vendo as falhas e as maneiras que ele pode melhorar e a turma conseguir atingir valores mais importantes, e não estou falando aqui de valores de notas, e aí nós podemos sim passar ao último elemento, que é a avaliação do aluno. Quando eu avalio o meu estudante, claro, eu tenho que ter consciência que essa avaliação ela é sempre de caráter íntimo, mas ela tem também elementos que favorecem uma medida. Eu posso quantificar, eu posso perceber, e na medida que a avaliação ela está de acordo com o conteúdo que foi explanado e da maneira adequada em relação ao conteúdo que ela foi explanado, sim, ela não se torna mais o bicho-papão. Ela não se torna mais o problema, ela se torna apenas mais uma etapa dentro do processo de aprendizagem e ela se torna um termômetro. Por isso, por mais que seja um desafio, uma proposta que considera a aula no sentido amplo, capaz de transmitir conhecimento, mas também valores, ela será sim uma aula muito mais produtiva. Então, nesse sentido, sim, nós teremos que ter, claro que só é possível fazer isso quando eu tenho consciência que licenciatura, ensinar, é também uma paixão. Então, com isso, eu gostaria de encerrar essa fala dizendo a vocês que espero mesmo que o conteúdo, essa fala tenha atingido as expectativas de vocês e desejo a vocês ótimos estudos.